5 anos pelo menos, não é verdade? Por que eu estou falando isso para você? Para você entender que aquilo que eu quero, dependendo do que for, vai dizer o esforço que eu tenho que fazer. Aí eu vou repetir a pergunta: quem quer ir para o céu? Você acha que você tem que fazer esforço? Sim ou não? Por quê? Porque o que você quer é muito grande. Diga glória a Deus. Você quer algo maravilhoso e você tem que querer. Amém? Só que você precisa ter consciência que para alcançar o céu, é luta. Amém? Vou mostrar para você. Olha só, João 3 diz assim: havia um homem entre os fariseus, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era o quê? Um dos principais. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha aqui para mim. O camarada, ele era um dos principais, ele não era um qualquer. É como você pegar hoje, vamos pegar uma classe de gente importante aí. Sei lá, você pega aí, por exemplo, os pregadores da atualidade aí, tem um monte, não tem? Tem um punhado de apóstolos, um punhado de bispo, um punhado de tudo quanto é coisa aí, né? Mas tem os principais, não tem? Se eu perguntar para você, qual que é o nome do pastor lá, vizinho da casa que eu morava lá em Santos, você não vai saber. Tem um pastor lá, mas ele é só mais um. Agora, se eu perguntar, por exemplo, aqui, quem é o bispo Edir Macedo? Quem conhece? Por que você conhece? Porque ele é um dos principais. Deu para entender ou não? Tem destaque, tem um nome feito, né? Como dizia lá no Paraná, tem um nome feito, já fez o nome. Nicodemos era um desses. Ele não era um homem qualquer, ele era um dos principais. E aí ele, percebendo que Jesus tinha salvação para dar, ele falou mesmo que vocês falaram aqui, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, eu quero que a minha alma esteja com Deus, amém? Então ele resolveu ir ter com Jesus. Só que ele foi ter com Jesus que hora? De noite. Agora aí é que eu quero que você pense comigo. Se você sair lá fora, está escuro? Sim ou não? Mas você consegue se locomover lá fora? Sim. Por que você consegue? Tem iluminação da rua, tem o farol dos carros, tem as luminárias das igrejas, dos comércios que estão abertos. Então, por mais que esteja de noite, mas você consegue andar. Se você for na Avenida Paulista 3 horas da manhã, parece estar de dia. É ou não é verdade? Tem luz para todo lado. Aí eu te pergunto, e no tempo de Nicodemos, como é que era? Pensa aí comigo. Você acha que tinha luz? Você acha que alguém conseguia ver alguém? Eu cresci lá no Paraná. Lá a gente morava num sítio. Eu não sei se alguém conhece, né? Lá era muito difícil uma casa que tivesse banheiro. Era uma casinha que tinha lá no meio do... que alguém chegou a conhecer isso aí? Não. Tinha vez que a gente dormia apertado a noite inteira, mas não ia na casinha. Por quê? Porque era escuro, estava lá embaixo. E o medo de você andar naquele escuro? Medo de cobra, medo de assombração. Né? Meu avô falava assim: tem um bicho lá, um saci, a mula sem cabeça, e nós morria de medo. Então, por que ninguém ia? Por que ninguém saía? Porque era um breu. Você pisava para fora de casa à noite, você não via nada. E Nicodemos resolveu ir procurar Jesus que hora? De noite. E por que ele fez isso? Porque Nicodemos era um dos principais. E Jesus era o quê? Filho do carpinteiro. Entendeu ou não? Jesus não era um homem importante para a época. Quer dizer, na verdade ele era, né? Só que ninguém sabia. Então Nicodemos falou: poxa, um cara cheio de moral, cheio de nome a zelar, se eu estiver conversando com esse Jesus e os outros homens do Sinédrio passarem e me verem,
Eles vão zombar de mim, eles vão falar: ah, pai, até você está lá indo atrás do filho do carpinteiro. Deu para entender ou não? Então o que ele pensou? Eu sei que a salvação está nele, mas eu não vou dar o braço a torcer e não vou lá para os outros me ver. Eu vou deixar para ir lá que hora? De noite, porque se eu for de noite ninguém vê. Eu lembro quando eu me converti, eu ia para a igreja, né? Eu era garoto, eu estudava na escola, hein? Aí eu ia para a igreja assim, vamos supor, ali é a porta da igreja. Eu estou vindo aqui já para entrar na igreja, vinha um amigo meu da escola, eu fazia assim, ó, eu passava direto. A porta está ali, eu passava direto. Aí ele: rapaz, você ia entrar na igreja? Você está doido? O que eu vou fazer num lugar desse? Eu tinha vergonha, carregar uma Bíblia, mas nem, eu não tinha coragem de sair na rua com a Bíblia. Entendi isso, irmão? Eu queria a salvação, mas eu não queria me entregar a quem? A Jesus. Deu para entender ou não? Nicodemos sabia que Jesus era quem ia lhe dar a salvação, mas ele não queria dar o braço a torcer. Ele falou: vou esperar quando estiver bem de noite, aquela escuridão que ninguém vê ninguém, aí eu vou lá. Porque aí se eu estiver conversando com ele e alguém me ver falando com ele, não vai nem me reconhecer, porque está de noite. E se falar: você estava lá, eu nego. Eu falo: não, eu não estava. Deu para entender ou não? Mas aí quando ele chegou, ele falou para Jesus assim: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele chegou enchendo a bola de Jesus. Mas vai um segredo para você aí. Jesus conhece a intenção do nosso coração. Amém? Intenção do coração. Deus não quer saber. Eu vou ensinar uma coisa para você. Deus não quer saber da sua vida de crente aqui dentro. Deus quer saber da sua vida de crente lá fora. Aqui dentro todo mundo é crente. Verdade ou mentira? Pensa você comigo, olha só. Tem alguém do seu lado aí falando palavrão? Vê aí se tem. Então é óbvio que você não vai falar palavrão aqui. Por quê? Porque não tem ninguém falando, então você também não vai falar. Não tem clima, não tem ambiente para isso. Agora eu te faço uma pergunta. Lá na onde você trabalha, tem gente que fala palavrão? Sim ou não? Então é lá que você mostra se você é convertido ou não. Quem entendeu? Aqui é fácil. Tem alguém aqui, por exemplo, que está xingando, que está bebendo, fumando? Tem ou não? Olha aí para o seu lado aí, olha ao seu redor. Tem alguém fumando, bebendo, xingando? Tem aí, não? Então é óbvio que você não vai fazer nada disso aqui, porque o ambiente não é para isso. Deu para entender ou não? Agora, e lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive lá fora, tem gente fazendo isso? Sim ou não? Então é lá que se mostra quem é Jesus para você. Deu para entender ou não? É lá. Então Nicodemos veio e começou a falar para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre e tal, não sei o quê. Só que Jesus conhecia o quê? Coração. Aí olha o que Jesus falou para ele, diz assim, ó, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você entendeu isso aí ou não? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pastor, meu pai é nordestino. Aí como meu pai é nordestino, caba da peste, eu sou igual a ele. Para mim, se falar A, eu falo B. Então você está errado, porque você precisa nascer de novo. Mas pastor, eu sou igualzinho ao meu pai. Só que você foi chamado para deixar de ser igualzinho ao seu pai e ser igual a quem? A Jesus. Quem me entende? Mas como é que pode acontecer isso, pastor? Nascer de novo. Deu para entender ou não? Se você conservar a velha criatura, você não vai nunca entrar no reino de Deus. Deu para entender ou não? Nunca. Nicodemos veio cheio de conversa. O Senhor é mestre, não sei o que. Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim: pode parar aí, nem continua.
Porque se você não nascer de novo, você não pode ver a Deus. Amém? Jesus cortou logo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que, embora Nicodemos estivesse falando um monte de elogio, um monte de coisa para Jesus, mas ele foi lá de noite, ele estava com vergonha de estar ali. Quem está entendendo? Ele estava com vergonha de estar na presença de Jesus. E Jesus falou: não adianta você vir me falar palavras, porque eu conheço aonde? Coração. Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha aqui para mim. O cara era um doutor. E olha a pergunta idiota que ele fez. É ou não é verdade? Isso não é uma pergunta idiota? Como é que você vai entrar dentro da sua mãe de novo e nascer? Não tem como, é. Você vê que era um doutor, mas aí quando ele viu que ele foi confrontado, aí ele ficou bobo. Ah, não estou entendendo. E assim é muita gente, verdade ou mentira? Já reparou que tem gente que, quando você começa a falar do pecado, se a pessoa está vivendo aquele pecado, ela começa a ficar toda boba. Ah, não estou entendendo, o que o senhor quer dizer? Não é assim? Mas está entendendo sim. É que não quer morrer. E se não morrer, não nasce. Não nasce de Deus. Amém? Vamos lá. Aí diz assim, ó, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Quem não nascer da água e do Espírito, o que é isso? Você entende isso ou não? Eu explico para você. Quando é que você nasce da água? Quando é que você morre na água e nasce nela? Batismo. E quando é que você nasce do Espírito? Batismo também, só que o batismo com o Espírito Santo. Quem entendeu? Quem não for batizado nas águas e no Espírito Santo não vai ver o reino de Deus. O Espírito Santo é o selo. Quem já enviou uma carta? Hoje em dia quase não usa, né? Mas quem já enviou carta alguma vez na vida? É palavra. Porque eu sei que esta palavra veio do Senhor para a tua igreja. Eu sei que o Senhor queria falar isso a esse povo. Então, meu Deus, que o Senhor possa ajudar cada um deles a vencer espiritualmente. Se tem alguém aqui que ainda não nasceu do Senhor, então que o Senhor possa ajudar essa pessoa a nascer de ti. Se tem alguém aqui que está travando uma batalha contra a sua própria carne, oh meu Deus, ajuda essa pessoa nesta noite. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem me atendido naquilo que eu tenho lhe pedido, e hoje eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus, ajuda este povo, Senhor. Ajuda eles a nascer de novo. Fale com Deus agora. Diga para o Senhor que você quer nascer dele, que você quer nascer do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, fale para Deus: eu quero me batizar, Senhor, eu quero cumprir a sua justiça. Fale para Deus nesse momento que você quer consertar a sua vida, em nome de Jesus. Diga assim comigo: meu Deus. Diga com fé.